bem-vindos ao Vinho e Prosa. Eu sou Alexandra Alves, aqui do meu lado, meu amigo e parceiro de podcast, Augusto César Cruz. Augusto, você conhece a Miolo? Claro, né? Claro, Ali. A Miolo é uma das maiores vinícolas do Brasil, né, reconhecida não só aqui no nosso país, mas também tem parcerias em outros países, como Argentina, como Chile, como Espanha. E é um orgulho, uma grande vinícola que faz excelentes vinhos aqui no nosso Brasil. Pois é, hoje a gente vai conversar com o sommelier da Miolo. Ele é sommelier, vou ler o currículo dele aqui para você, Vamos lá. para a gente ver quem é Elton Silva. Elton, na verdade, ele faz parte do grupo Miolo, né? E ele é sommelier formado pela ABS, com certificação W7 nível 3, certificação CVRVV Portugal. Ele vai explicar melhor sobre essa certificação para a gente. E ainda graduado e pós-graduado em gastronomia. Vamos conversar? Que maravilha! Elton Olá, Silva. Elton, seja bem-vindo. Seja Tudo bem-vindo, bem? querido. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E vamos lá para esclarecer as dúvidas. Vamos. Elton, a gente queria conhecer um pouco da sua história, saber como foi que começou toda sua paixão por vinhos. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar na Miolo. Bem, ela não é muito diferente do que qualquer pessoa que começa a trabalhar dentro de um restaurante. Primeiro eu comecei a trabalhar para tirar uma habilitação, com mais ou menos 17, 18 anos. E aí fui tomando gosto cada vez mais por esse universo. Acho que uma característica fundamental de quem trabalha com isso é a curiosidade. E as cozinhas foram me movendo, digamos assim. Então, curiosamente, eu comecei trabalhando com sushi, mesmo sem ter provado sushi na vida. Foi mesmo? Aconteceu até uma pegadinha, né? Me serviram um prato, colocaram dentro do forno e disseram, tua comida tá ali, não fica preocupado não, que tá no forno, então é algo foi cozido, assado, coisa assim do tipo. E aí quando eu descobri, era um prato de sushi. E você nunca tinha comido? Eu nunca tinha comido e tinha mais o que fazer, era aquilo ali. Então, foi isso que essa curiosidade foi aguçando cada vez mais. E aí eu fui passeando pelas cozinhas, pela cozinha japonesa, pela cozinha francesa, pela cozinha italiana, até conhecer os vinhos, o universo dos vinhos. E chegou nos vinhos, eu me apaixonei e entendi que eu conseguia ficar nos dois universos. Um pé na cozinha, um pé no salão. Que acho que é isso que se traduz um pouco a função do sommelier dentro de um restaurante. É entender o que acontece na cozinha, entender o que acontece no salão também. Pois é, as pessoas têm muita dúvida em relação à função do sommelier, né? Você explicou um pouquinho agora. Confunde sommelier com enófilo, com enólogo. Dá para você explicar exatamente o que é que o sommelier faz? Olha, depois de 20 anos, eu defino o sommelier como uma pessoa, um profissional que está ligado ao universo de bebidas. E ele não só tem que vender rótulo nem líquido. Ele tem que entender a filosofia do produtor e entender como ele pode deixar o cliente cada vez mais satisfeito. Receber bem, pode ser com vinho de R$30, pode ser com vinho de R$1.200. Você tem que entender a filosofia, a ideia do produtor, qual o conceito e tentar transmitir isso e encaixar, adequar ele ao público mais indicado, digamos assim. Não adianta você vender um vinho muito caro para quem ainda não está inserido no universo dos vinhos. Como também não adianta você servir um vinho muito simples, quem está buscando explosão de sabores, complexidade e quer algo mais. E também tem que entender o momento, né? Se é dia a dia, se é uma comemoração, se alguém está procurando algo para presentear. Junto ao cliente para poder entender realmente o que o cliente precisa. Tem que ter o feeling e ao longo, depois de um certo tempo, você começa a olhar para o cliente e saber o que ele quer. Né? Você trabalhou quanto tempo ainda assim em salão? Conta a sua trajetória, até chegar na Miolo. Eu vi que agora, pelo seu currículo aqui, você inclusive é certificado em Portugal, CRVV. Explica para a gente essa sua evolução, quando você saiu dessa questão da gastronomia, do salão, dos vinhos, hoje para ser eu acho que é embaixador ou é coordenador, como é o nome? Embaixador da marca. Embaixador da marca Miolo para o Nordeste. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Vamos lá. Como eu já falei, eu comecei trabalhando num local muito simples.
Eu brinco que eu comecei trabalhando vendendo espetinho de gato e cerveja gelada. Opa! Só que o gato era DOC. Era DOC, né? Eu brinco isso, era gato certificado. Né? Porque mesmo dentro do simples, você tem que fazer aquilo com qualidade, você tem que fazer aquilo com capricho, né? Uhum. E então, eu vou falar logo o final, o começo e o final. Eu comecei trabalhando num local muito simples, fui parar no Michelin. Hoje em 2 estrelas Michelin em Portugal, que é o Rui Paula. Tive a oportunidade. Rui Paula. Rui Paula? Fica em Lisboa ou não? Fica no Douro. Eu caí no meio do Douro, pra você imaginar. O dia a primeira vez que eu me vi no Douro, eu abri a janela, eu tava indo pras caves de vinho do Porto. Eu larguei tudo, joguei a bolsa em cima da cama e corri, fui pro outro lado. Ai, que delícia. De manhã só voltei à tarde, feliz da vida. Poxa vida, que maravilha. E aí, a trajetória, ela vai se desenhando ao longo do tempo de forma natural, conforme você vai buscando qualificação. Então, chegou um momento muito importante, que é o momento da qualificação. Do profissional entender que ele tem que se qualificar. Porque senão ele vai se limitar. Existe uma limitação, é normal. Eu brinco que até mesmo quem diz que nunca estudou, ele, de alguma forma ele desenvolveu o autodidata é uma pessoa que desenvolve um método de estudo próprio, mas ele desenvolve um método de aprendizado próprio. Mas existe um método. E para não me limitar, eu acabei buscando cada vez mais conhecimento e cada vez mais escolas, diferentes diretrizes, digamos assim, para enriquecer o currículo e para enriquecer a mim como pessoa, a minha cultura e o trabalho também. Dar cada vez mais ferramentas para que eu criasse um parâmetro e pudesse transferir, converter aquilo para o meu cliente, para o meu trabalho ali no dia a dia. Então, comecei trabalhando lá atrás com bar de esquina, fui trabalhar um restaurante francês em Recife muito importante, que é o Mingos. Só para lembrar que você é pernambucano do Recife. Sou pernambucano do Recife. Isso, né? O sotaque não nega. Fui trabalhar nesse restaurante, foi muito importante para mim, porque o proprietário ele tinha estudado hotelaria na Suíça, então ele pegava muito no meu pé com a questão do serviço, do rigor do serviço. E o interessante é que mesmo naquela época, esse restaurante ele fez em torno de 10 a 12 festivais em um ano, dentro do restaurante. Então a gente estava ali no alto nível do cenário da gastronomia pernambucana, digamos assim. E eu estava alinhado também com o que acontecia em São Paulo, em Rio e outras coisas. Então isso lhe permite ampliar a visão, né? Depois eu fui trabalhar loja, distribuidora, educação, dei aula em faculdade, Sistema S. Eu acho que também tem um período que todo mundo que trabalha com gastronomia, eu brinco assim, quantas staffs você já tem? Quantas vezes você já se aborreceu com a classe, digamos assim. E aí foi quando eu recebi o convite do Rui Paula para ir para Portugal, que ele queria abrir um restaurante aqui, e foi um divisor de águas, porque realmente estar dentro de um restaurante na Europa, com profissionais europeus, por mais que a gente faça aqui, a gente ainda reproduz o que acontece lá fora, né? Maravilha. Então isso me permitiu um avanço gigantesco aí. E lá era o Michelin. Era o Michelin. E a Miolo, como surgiu na sua... Miolo foi uma paquera de quase 10 anos. Eu brinco que lá atrás fui sondado, na época que eu trabalhava numa distribuidora em Recife, e não aconteceu. Então, ficou no radar, digamos assim. E um dado momento, eu acabei fazendo a seleção de forma despretensiosa pelo Quendim, e fui chamado, foi tudo muito rápido, assim. Quando eu vi, já estava lá sentado com o Alexandre, e não foi fácil, mas o engraçado, eu digo, eu me preparei 10 anos. Então, quando eu sentei, Quando surgiu a oportunidade, eu já estava né? pronto. Uma das perguntas que me fizeram foi o que eu conhecia da Miolo. Falar da Miolo é falar da minha carreira, porque a Miolo opera no país em torno de 30 anos. Mais ou menos.
Eu tô É falando... porque a família Miolo, na verdade, ela está na viticultura já desde o século passado, Sim, né? sim. Eu tô falando assim, Família, a né? vinícola. Mas a vinícola, a acho que é dos anos 90, por aí. Isso, 1990 é quando faz o primeiro Merlot. Aham. E eu venho acompanhando, em 99 é quando saiu o lote 43. Então já tinha esse histórico, já Você já acompanhava era isso. fã, né? Já Já era fã. acompanhava e Então acabou. para mim ficou fácil. Maravilha. E hoje você, quais são as suas atividades dentro da Miolo? Nós somos 4 consultores, divididos no país. Eu atuo na região Nordeste, nos 9 estados. Nós cuidamos de todos os eventos corporativos, treinamentos, tanto do off quanto do on. E é um misto, não tem como especificar bem uma função. Mas a gente dá suporte, minha esfera é marketing, mas nós damos suporte comercial à equipe comercial, por exemplo. Então, é meio que preparar ali, tá no front. Então, todo evento que tem da Miolo, toda degustação, todo jantar harmonizado, qualquer parceiro que trabalhe com os nossos rótulos e queira um treinamento, a Miolo tem essa ferramenta no Brasil todo e disponibiliza como parceria. E não é só vender vinho, né? Acho que vinho, todo mundo está vendo que já tem bastante. Aham. A Miolo vem em busca sempre vem em busca, mantém esses profissionais, né? Em busca de oferecer esse serviço. De estar acompanhando os eventos, de estar conduzindo as degustações, né? Levando os rótulos da Miolo, as pessoas experimentarem, é por aí. Falar um pouquinho mais da Miolo. Miolo é um gigante brasileira, né? A Miolo acho que tem vinhedos no Rio Grande do Sul, tem ali no Vale dos Vinhedos, na Bahia. Campanha, tem ali no alto, em cima da Serra tem também. E também tem aqui no Vale do São Francisco, né? Com o projeto Terra Nova, que a gente vai falar também um pouquinho disso aí, depois a gente vai ir bastante. E também tem parcerias em outros países. Conta um pouquinho da produção e dos rótulos da Miolo, porque a Miolo também trabalha com rótulos, desde rótulos mais simples, rótulos de volume, até ícones, né, da viticultura nacional. Brasileira. E aí, conta um pouquinho dessa história da Miolo. Eu até brinco com isso, porque quando me fala assim, Miolo não... Se alguém me falar que não gosta da Miolo, eu vou falar, mas de que parte do Brasil você não gosta e de que vinho você está falando, porque tem em torno de 140 rótulos. 140 rótulos. Isso. Nós produzimos literalmente vinhos assim, para todo gosto, bolso, clero, cultura. Literalmente é isso que acontece. Tem um vinho de 39, 29 e tem um vinho de 1.200. É o caso do Seis Marias. Seis Marias. Mas a linha mais simples, a linha de entrada da Miolo qual é a... Seria a Almaden. Seria a Almaden. Certo. Então, quando a as Almaden pessoas... foi adquirida pela Miolo alguns anos atrás. Aí, isso. Né? A gente falou um pouquinho lá da história da Miolo. E a família... A ideia da vinícola é em 2000 que surge, mas ela já cultivava uva. A terceira geração que vem fazendo esse trabalho mais efetivo como a gente conhece hoje. Certo. Mas a Miolo surgiu com 20 hectares. Zé Miolo compra um lote, que é o lote 43, que dá nome ao vinho lote 43. É o Leopoldina, é o vinhedo do Leopoldina. Tem o vinhedo Leopoldina também, tem esse, mas tem o vinhedo... tem essas o lote divisões. 43 é do vinhedo Leopoldina, não? Tem mais de um vinhedo. Tem mais de um vinhedo. Curiosamente, é o nosso maior dos lendários, da linha Terroir, é o nosso maior volume e o mais querido. É o lote 43. 43. Isso. Que legal. É o mais vendido hoje da Miolo? Difícil especificar, assim. É o mais querido, com certeza. O mais lembrado, com certeza. Porque ele tem um pioneirismo grande. E aí, para falar dessa divisão, primeiro, Bento Gonçalves. Bento, ele é compreendido por 3 sub-regiões. Então, as pessoas só acham que é um único bloco. Então, a gente tem vinhedo de mais de uma região. Todo mundo acha que lote 43 é Cabernet Sauvignon. Na verdade, é Merlot com Cabernet Sauvignon. É um corte. E aí, quando me falam sempre de Miolo, eu disse, qual da Miolo, né? Tem a Almaden, tá lá em Livramento, tem a Ceival, que está em Candiota, tem a Sede, como nós chamamos. Então, são 4 tá vinícolas aqui no Brasil. E tem aqui, Vale do São Francisco, a Terra Nova. Terra Nova. Então, vamos lá, em torno de 54 uvas ali. Sempre ali. 54 variedades que a Miolo... Sempre tem mais ou menos. Vai ter sempre... É uma tá gigante, né? Da Mas eu acho que a Merlot é a que produz mais, né? No Vale. No Vale. No Vale, sim.
Questão de adaptabilidade e da DO, né? A DO do Vale dos Vinhedos regra, é predominância de Merlot, Cabernet Sauvignon, você pode usar, assim como o Chardonnay, método tradicional para os espumantes, Chardonnay Pinot Noir, método tradicional. Se eu não me engano, são 65% Isso. de Merlot lá no Vale dos Vinhedos, não é isso? Exatamente. Por isso que a maior produção é lá no Vale. E a campanha? A campanha gaúcha também tem sido assim considerada como uma área que pode ser o futuro da vinicultura brasileira, né? Que já tem demonstrado resultados excelentes. A Miolo está lá também. O que é que você acha? Campanha são 9 sub-regiões. Que ainda tem muito por desvendar, mas nós estamos presentes em Livramento e Candiota. Tanto lá na Almaden quanto na Quinta do Ceival. É sim o solo mais promissor dos solos. É de lá que sai o Seis Marias, é de lá que sai o... Seis Marias vem de lá. Isso. É de lá que sai o Cabernet Sauvignon Sebrumo, o nosso filho mais novo, digamos assim. É de lá que sai o Vinhas Velhas. É de lá que sai o Caixas Portuguesas. Então, não só isso. Toda a nossa linha reserva nós produzimos na campanha. Falou do vinho inicial. O vinho inicial em Livramento é o Almaden. Tem esse perfil varietal, descomplicado, né? Ele é produzido em Livramento. Divisa com o Uruguai ali, Santana do Livramento, na Almaden. Mas, curiosamente, não é porque nós produzimos um vinho com um perfil mais simples, nós não podemos já aproveitar o terroir dessa região. Então, o que nós fazemos? Macro, meso e micro clima. Aproveitamos essa divisão. Digo que a Almaden é produzido na meso e no macroclima. Certo. Enquanto o Vinhas Velhas é produzido em um micro dentro da Almaden. Por falar nisso, vocês têm aí um kit chamado Sete Lendários, bem famoso da Miolo, né? Queria que você explicasse como foi que surgiu isso da Miolo, dos Sete Lendários, são vinhos ícones de safras especiais. Conta pra gente como é. A Miolo ela é bem dinâmica e inteirada com o que acontece no mundo o tempo todo. Mais de 1.000 hectares. E a gente está sempre trocando informações ali, e de olho no que está acontecendo no mundo. Nós temos um espumante, se você lembra, chamado Milésime. Que faz alusão a cada 1.000 anos. Que aí quando você vai para a história, se champanhe produzisse um bom champanhe a cada 1.000 anos, digamos assim. E aí nós trouxemos isso para esse conceito, método tradicional e tudo. O Lendários parte desse mesmo princípio, considerando que a gente não pode fazer grandes vinhos todos os anos. Não grandes vinhos, mas vinhos excepcionais. Que é quando me perguntam a diferença de single pro lendário. Eu digo, ele é excepcional. Sim. E pensando nisso, nós conseguimos e entendemos 7 áreas e nós conseguiríamos produzir um vinho realmente com grande expressão da uva e do terroir. E com isso foi surgindo. O primeiro deles é o Lote 43. Depois vem o Merlot Terroir, Caixas Portuguesas, Seis Marias, Vinhas Velhas. Por último, o Sebrumo. Essa foi mais ou menos a sequência que foram surgindo. A safra dos Sete Lendários que estão no kit. Isso. O consumidor pode comprar, inclusive, todos juntos. Né? Quando acontece, todos esses vinhos são de edição limitada e volume limitado. Então, quando acontece essa unificação e nós conseguimos produzir os 7 no mesmo ano, nós lançamos como lendários. Brincando também um pouquinho aquela caixa para brincar com a compra em premier, a venda em premier, que é uma modalidade que se faz na França, e brincando também com a Borgonha, que vende os seus vinhos, por exemplo, a Romanée Conti, ela vende seus vinhos em caixa e vende um de cada vinhedo. Se você quiser só comprar a Romanée Conti, você não consegue comprar. Então, coisas excepcionais devem ser vendidas desse modo. Forma, já comprou a sua caixa, Augusto? Não, minha caixa inteira não, mas eu adoro o Lote 43. Eu acho um vinho fantástico, muito bom. Eu acho que é um vinho justo pelo preço que a gente paga. Não é um vinho barato, mas também não é um vinho muito caro. E para se tomar assim, boas ocasiões, para celebrar bons momentos, eu acho o Lote 43 fantástico. Aquela caixa é a fotografia do ano. Entendeu? A fotografia de uma safra no ano, basicamente no Brasil, em quatro áreas. Fantástico. Esqueci de falar um muito importante.
Testarde. Testarde. Do Vale do São Francisco. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho agora do Vale do São Francisco, então. Um projeto audacioso da Miolo, né, para colocar uma vinícola numa região de clima quente, né, onde as temperaturas são altíssimas, né, o solo, a gente sabe as condições de solo, pouca chuva, que isso é bom, mas que não tem o devido resfriamento noturno, aquela amplitude térmica que é tão desejada pelos produtores para que a gente consiga fazer um vinho equilibrado, com boa acidez e com boa fruta pelo calor. Como foi esse projeto? E tem outra coisa interessante, né, também. A Miolo aqui no Vale do São Francisco, ela consegue muitas vezes fazer duas... tem um sistema, não sei se é de dupla poda, mas ele cultiva a uva duas vezes, a colheita duas vezes no ano, que permite colher isso aí. Conta um pouquinho dessa história toda e como é que isso é possível. Você percebeu que você descreveu a Austrália, né? Austrália? Seco, chão rachado, escassez de água. Uhum. Então, se é possível lá, também é possível aqui. Uhum. Lógico que com algumas adaptações. Ficou nítido. E está cada vez mais nítido que o que faltava para o Vale era técnica e conhecimento para praticar a viticultura. Logicamente, tem as particularidades e a gente vai ter que considerar. Uhum. Mas, curiosamente, eu já tive algumas vezes na região e o que nós fazemos lá é o hidroestresse, que é usar a água do Velho Chico para fazer a irrigação, uma técnica israelita trazida para cá, a irrigação por sistema de espaldeira, irriga tudo. Gotejamento. Estressa a videira. O hidroestresse é você reduzir a quantidade de água da planta ou aumentar. Estressando, diminuindo a quantidade de água. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que a videira, solo fértil, ela não dá bom fruto. Claro. Então, isso é uma verdade. Uhum. Aí você fala, nossa, você está estressando a videira. Isso acontece de forma natural. A diferença é que lá, se nós não irrigássemos, não teria água, então ela nunca entraria no processo vegetativo. A dupla poda, ela é recente no país, mas ela ficou muito mais famosa do que o hidroestresse, digamos assim. Sim, é verdade. Porque ela está mais para o lado do sul. A dupla poda, você adia uma brotação, digamos assim. Adia uma brotação, um floramento e joga para frente. Porque ela continua com o seu estado vegetativo, ciclo ali funcionando, porque não tem um clima como na Europa. Né? No Vale... Você só transfere, né? Isso. Você transfere aí, você passa um pouquinho mais para frente o ciclo evolutivo da videira, na dupla poda. Você interrompe naquele momento depois, e ela continua direcionando a energia para reconstituir, e aí essa reconstituição dá mais fôlego, dá um pouquinho mais de tempo, e aí ela vai fazer o processo de produção dela, e aí a safra, ao invés de ser no verão, vai ser no inverno. Essa é a dupla poda. Mas aí ela pode ser até uma safra por ano só. Você só transfere, uma safra na dupla poda, transfere só alguns meses mais para frente. E aqui no São Francisco? No São Francisco, você divide, imagina agora uma parcela dividida em 4 áreas. E agora você vai imaginar primavera, verão, outono e inverno. Essas 4 áreas. Eu irrigo elas de forma diferente. E coloco elas num modo vegetativo diferente. Então, quando eu fizer... literalmente, eu vou ter primavera, verão, outono e inverno. Vou fazer um ciclo ali. Entendeu? A grande questão é o seguinte. A planta, ela entende que faltou água, ou o céu ficou cinza e começou frio, ela tem que economizar energia. Ela vai entrar no modo de defesa dela. Se for... É o que acontece depois da colheita. Ela vai se desfazer de todo o seu sistema aéreo e tudo, para fazer o processo de renovação. Então, o que a gente faz? A gente só adianta esse processo. A gente restringe a água, ela entra no modo de defesa, e aí você volta a irrigar novamente. Ao invés de 1 ano, esse ciclo pode ser 2 vezes e meia. Você pode aproveitar. 2 vezes e meia. É porque a gente tem sal o ano todo. Tem água o tempo todo. Eu tive a oportunidade, não sei, Ale, se você foi já lá, já conhece o Vale do São Francisco, não? Ainda não fui lá, precisa ir lá, porque é realmente fantástico. E eu tive a oportunidade de ir lá na Terra Nova, né, e dar uma olhada e ver os vinhedos, que você vê as diferentes fases da evolução da uva, mesmo dia. Né? Não, você tem um vinhedo aqui
que está bem verdinho, o outro já não tem nada, está seco, do outro tá. Então você pode fazer a colheita da uva, sei lá, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, dependendo do e você tudo pertinho um do outro ali. Então, mais intrigante, muito diferente, né? Mais intrigante é que eu brinco assim, até falo do Miguel, eu digo que é o The Harvesting Dead, é a colheita infinita. Infinita, né? Porque é o seguinte, eu estou falando em 4 partes, mas se eu dividir em 12, se eu dividir em mais, eu tenho colheita quase o dia todo dia. Eu posso colher o dia todo. Quais são as variedades que a Miolo está plantando lá no Veja, do São Francisco? Eu não vou te precisar quais, porque são muitas, né? várias o tempo todo. Tá sempre em teste. Mas as que nós valorizamos hoje em termos de vinificar e fazer bons resultados. A gente entendeu que traz um bom resultado e aí nós passamos a vinificar e envasar. Syrah, com certeza. Sim. Chenin Blanc. Ninguém acaba subestimando um pouco, mas tem dado um excelente resultado. É a base do nosso espumante. Verdelho. Para dar frescor nos vinhos. Moscatel também. Moscatel é fundamental. Vale. Grenache, nós fazemos um rosé de Grenache, que é o do Terra Nova. É uma uva de clima, apesar de um rosé, tem bastante frescor. Então, e é uma uva que suporta clima quente, como na Espanha, como no sul da França. A uva do Rhône. Gente, mas o que dá bem, só para ali, o nosso querido Elton trouxe para cá 2 vinhos aqui da Miolo, a gente queria mostrar esses rótulos. Estou ansiosa. Né? E você trouxe um abridor para a gente conseguir abrir aqui esse vinho? Saca-rolhas. Saca-rolha, perdão, meu Deus do céu. Trouxe um saca-rolhas, um abridor, porque hoje a gente abre a garrafa, tem a screw cap, tem esse geralmente tipo... a gente já começa o episódio tomando o nosso vinho, mas hoje a gente tem um vinho especial trazido pelo Elton, um vinho da Miolo, que é lançamento, e você vai falar pra gente sobre esse vinho enquanto eu pego o saca-rolhas pra gente abrir aqui. Pronto, vamos falar o seguinte, deixa ele falar um pouquinho lá da Syrah, que eu quero saber. Quando você chegar aqui, que a gente abrir, que a gente botar, aí vamos falar do Malbec, que é uma uva também diferente, né? Eu não sabia que a Miolo plantava Malbec. Mas vamos falar primeiro da Syrah. Vamos lá, então a Syrah do Vale do São Francisco. Syrah do Vale do São Francisco. Todos os nossos Syrahs hoje nós produzimos no Vale do São Francisco. Todos, marca Almaden, marca Reserva, Single e o Testard. Por que dessa decisão? Porque entendemos que é um solo que entrega a máxima expressão dessa variedade hoje. Então não adianta a gente plantar lá no sul, que ela não se comporta da mesma forma. Então nós fechamos para o Vale do São Francisco, uva que gosta de clima quente, essas características, fica bem nordestina, que ela traz a almística, o couro, essa força, um vinho mais encorpado também. Syrah, tem vários apreciadores, tem várias pessoas que gostam do Syrah. Essa garrafa aqui é o Single, a linha Single é o que assina nosso controle de qualidade, digamos assim, nossa busca por uma expressão máxima, porque veja as informações que tem aqui. Terroir do Vale de São Francisco, safra 2022. Vinhedo do Mandacaru, quadra 14, parcela A. Essa aqui é a garrafa 2.998. Garrafa numerada. E só foram produzidas 20.832 garrafas. Acima desse rótulo aqui, por isso que eu acho ele um excelente custo-benefício. Classifico como excelente custo-benefício. Acima dele é o Testard. O que muda? Aqui é um vinho que ele tá bom sempre. Na sua análise, quando ele vai na adega ainda, nós conseguimos identificar que é um vinho perfeito. Mas o Testard é excepcional. E o Testard é uma classificação da família. O corpo diretório da empresa senta e define o que vai ser lendário. Muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui no rótulo. Vou mostrar aqui para os nossos seguidores. Opa! Qual aqui? Aqui. E aquele lá, vamos lá. Tá pegando aí? Vamos lá. Então, esse aqui é o Miolo Single Vineyard Syrah 2022. Muito bem. Sem falar que é produzido aqui na nossa região. 14,5, um vinho nobre, 14,5% de álcool. Syrah, uma uva legal. Vale a pena provar, gente. Isso aqui, produzido aqui no Nordeste. Fantástico. Vamos lá. Como é que vocês conseguiram corrigir a questão da acidez? Porque a uva precisa de frio para poder guardar um pouquinho da acidez. Como é que vocês conseguiram resolver esse problema? Olha, voltando um pouquinho sobre o processo de vinificação e viticultura.
falando sobre hidroestresse, né? Eu chamo assim, tá? Eu chamo colheita /2. Por quê? Se você faz 2 colheitas e meia, você tem uma no primeiro semestre e com certeza uma no segundo. Então, o frescor está na /2. Vai ser 22, só que o frescor está numa época do ano que não chega a ser frio, temperatura negativa que a gente não tem aqui. Mas tem um clima mais ameno. Né? Uhum. E depois, Ajuda. jogar com o ponto de maturação dos vinhedos. Uhum. Isso é uma coisa que também nos dá. É por isso que eu falei da habilidade, do conhecimento, e vai te trazer esse benefício. Você poder aplicar e em busca do que falta. Antigamente você plantava um vinhedo e ficava lá só esperando que ele desse por si só o seu máximo. Uhum. E algumas regiões não seria possível. Aqui no Vale seria possível. Primeiro pela água, pelo estresse. Depois ia faltar técnica de viticultura para desenvolver esse trabalho. Nós conseguimos suprir fazer esse balanceamento da acidez dessa forma. Muito bom, Elton, mas você trouxe um outro vinho pra gente aqui. Fala um pouquinho sobre ele aqui, ó, a sua ferramenta de trabalho. Já abre tá pra certo. gente. Deixa eu ver se eu sei usar ainda, tá? Bom, uma vez nós fizemos salão, não esquece mais nunca. Nós fizemos o Malbec na safra de 2022. Por quê? Nós estamos sempre olhando para o consumidor e vendo o que ele está pedindo, né? O consumidor vinha pedindo, assim como ele vinha pedindo um Cabernet Sauvignon, e nós conseguimos fazer o Sebrumo. Não fizemos em Bento, mas fizemos na campanha, por questão climática. A gente entendia que lá não seria o melhor lugar para fazer um grande Cabernet Sauvignon. Mas fizemos sim um grande na campanha. E o Malbec não é um vinhedo nosso. Nós identificamos um vinhedo, chegamos ao consenso que tinha alta qualidade, que tinha a nossa cara, nós vinificamos. Esse vinhedo ele teve um problema com geada. E a geada ela danifica a folha da planta, então ia comprometer a safra, saiu do padrão. Como o 22 foi um sucesso, nós não poderíamos deixar de produzir a Malbec do ano 23, porque isso ia dar um gap grande. E esse vinho já saiu assim, com essa bandeira. Mas é lindo. Em homenagem. É belíssimo. Agora ele só tem esse azul e branco aí, né? Aí tá. É Argentina. Argentino, claro. E aí, né, foram buscar um Malbec, então, na Argentina. E aí nós buscamos um Malbec, na sua expressão máxima, Vale do Uco. Região maravilhosa. Vinificado no Vale do Uco. Vinhedo de altitude, não? Vinhedo de altitude. Vinhedo de altitude. Maravilha, né? Em respeito e até um presente que a Miolo acaba dando para o seu consumidor e buscar esse Malbec na sua origem. Né? A gente não dava para fazer qualquer Malbec só para fazer. Então, já a gente esse ano não vai conseguir fazer naquele mesmo vinhedo. Então, vamos presentear aí, vamos à nossa escolha e fazer um vinho à altura. 20, maravilha. 24 pode ser que ainda não se sabe se vinhedo. Acredito que sim, a gente consiga produzir no vinhedo. Esse é nosso primeiro vinho que a gente faz fora dos nossos vinhedos. Sim. Então, aí é feito lá, né? As uvas foram colhidas, foi vinificado tudo lá na Argentina. Vinificado na Argentina. Lógico, com a nossa supervisão, todo o nosso envolvimento. Quando você abre aí, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já lhe fiz antes, mas eu não fiquei satisfeita com a sua resposta. Queria saber, qual dos rótulos da Miolo é o seu preferido? Todos eles. Ele repetiu a resposta. Não, todos eles. Não, você tem que ter pelo menos 2, assim, que é aquele que não falta nunca nas ocasiões especiais. Olha, isso é para todos os vinhos. Eu acho que todos os vinhos têm o seu momento. Acho assim, e para mim, apesar, lógico que nós buscamos sempre bons vinhos, esse é o momento para mim que o vinho se torna grande. É um momento que eu particularmente eu não abro garrafa de vinho sozinho. Sim. Então, por que se torna grande? Porque a gente está aqui, porque a gente está tendo uma conversa vinho e julgamos que esse vinho é o mais apropriado. É muito mais pela união, pela celebração. Isso é que faz o vinho grande. O vinho só pela etiqueta, pelo vinho. Mas o vinho, ele tem esse propósito, essa maravilha de pessoas, né? De promover momentos, encontros agradáveis.
Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vamos Na lá. adega de vocês, com certeza tem um vinho lá. É só uma brincadeira, tá? Mas na adega de vocês, com certeza tem um vinho do cunhado, tem um vinho da sogra, tem um vinho... Tem. Se vocês pensarem... A minha tem. Né? Tem um vinho do... Qual é o seu time? Do Flamengo. Tem um vinho que a gente serve pro torcedor do Flamengo. Tem um vinho que a gente... CSA, né? Então a gente... E tem o vinho também do CRB e do Vasco da Gama. Então nós tendemos a separar e a escolher nosso vinho de acordo com o nível de importância que a gente dá a nossos convidados. Verdade. E isso é que é engraçado. Então, por isso que eu falo que não tem um preferido. Se for um grande momento, eu nunca vou me privar. Vou fazer total esforço para abrir um Seis Marias. Uau! Um momento excepcional. É verdade. Lá, um nascimento, uma comemoração, sei lá, seu filho passou na faculdade, você adquiriu o carro seu carro dos seus sonhos, então vai tomar uma Iride. Com certeza, né? Um momento especial é sempre, né, uma ótima oportunidade de se abrir um bom vinho. Então vamos lá. Mas só pelo fato, às vezes, da gente tomar um vinho desse tipo, um Seis Maria, um Lote 43, enfim. Só em abrir esse vinho, se tomar o vinho, como ele falou no começo, isso já torna um momento especial. Não é? Hoje vamos tomar um Seis Maria. Hoje nós vamos tomar um Miolo Reserva, um Malbec, que eu ainda não tinha tomado um Malbec aqui da Miolo. Eu posso ler aqui um pouquinho dessa ficha técnica desse vinho, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu tô vendo, você não esqueceu não de como é que abre uma... Ele estava dizendo aqui, vamos ver se eu ainda sei. É da Miolo, na região do Vale de Uco. É um tinto seco, 100% Malbec. Ele passa 50% dos vinhos em recipientes de concreto. Na Argentina eles chamam de huevos de hormigón, né? Huevos de hormigón. Huevos de hormigón. E 50% em barriga do carvalho francês durante 12 meses. Tem 13,5% de álcool. Então, vamos provar esse vinho e depois eu quero saber o que que aporta ao vinho, né? Esses huevos de hormigón, esses ovos de concreto, eles estão sendo muito usados agora também, né? Para afinar o vinho, enfim, para que o vinho possa passar por ele e ganhar em aromas e em sabores. E, quer dizer, a gente tem outras coisas, tem os tanques de inox, né, que os vinhos também passam, tem também as barricas de madeira. E eu queria saber o que é que os huevos de hormigón, esses ovos de concreto, aportam a um vinho, principalmente esse aqui que passou 50% dele por esse processo. Bom, principalmente a anatomia. Vamos sim. Vamos lá. Conceder a prova, por favor. Com certeza. Vamos lá. Mulheres cada vez mais atuantes aí no universo do vinho. A cor dele é linda, né? Por favor. Maravilha. Excelente. Parabéns. A cor do Malbec é fantástica, né? E isso, né? A alta carga de antocianos, isso é explicado porque em vinhedos de altitude, né? Quanto mais alto você tem uma carga maior do antociano que dá essa cor mais azulada, mais violeta ao vinho. Então, esses Malbecs, principalmente lá de Vale de Uco, saúde, são realmente assim muito bonitos. É uma fonte de conhecimento fantástica. Saúde. Vamos lá. Lembram as aulas do professor Arthur Azevedo. Muito bom. Excelente. Eu estava falando sobre o ovo. Vamos lá. Sim, o ovo. Na verdade, eu vou falar sobre recipiente. Não deixa de ser um recipiente. Vinificação. Nesse caso, o concreto, ele vai ter uma vantagem, você não vai precisar usar nenhum artifício elétrico por questão da temperatura. Hoje em dia, sim. Resfria, porque hoje, a maioria, para resfriar, eles têm um dispositivo que resfria, hoje, sim, né? Porque gera calor. Só para explicar para os nossos seguidores, o processo de vinificação, né? Quando a levedura transforma
o suco de uva em vinho é um processo químico que ele gera, além de transformar isso, o açúcar em álcool, ele vai gerando também calor e gás carbônico. Então, por isso que os locais onde se faz essa vinificação tem que ter uma temperatura controlada. Então, quer dizer que se dispensa isso nos ovos de Ouro-Vigon? Não que se dispense. Hoje em dia tem esse dispositivo, digamos assim, por questão de cada vez você controlar mais a temperatura. Mas antigamente se fazia em epóxi, né? Isso. Quando você chegava lá na Argentina, recipiente, fala em recipiente, pensa que é pequeno, é maior que essa sala aqui. Cômodos, na verdade, chamam de pipetas também. E aí você enche esse cômodo de vinho e faz o processo de vinificação dentro desse recipiente. Quando você vai para um universo menor, você controla, né? Eu acho que o grande ganho do ovo é você diversificar a vinificação. Diversificar o ponto de colheita. Eu vim de uma época, tô fazer 39, mas eu vim de uma época que Malbec era Malbec. Tem diferença. Porque a levedura era a mesma, o método de vinificação era o mesmo, a madeira era a mesma. Então não tinha diferença. Você abria Malbec na faixa de 650, era tudo Malbec. Então hoje, você vinificar num recipiente inerte ou no ovo que tem uma anatomia diferente, que entrega uma fermentação diferente, um modo de fermentar diferente, vai gerar um vinho consecutivamente diferente. E acho que o grande ganho é você estar trazendo uvas de vinhedos diversos. Parte baixa, parte alta, com mais maturação, com menos maturação. Acho que o grande ganho está aí. O ovo, na verdade, ele vai fermentar de forma diferente e tudo, né? Desde do processo de manter a temperatura, como ele vai conferir, como vai ser o contato dentro do ovo, da casca com o líquido. Se você botar na barrica vertical, ela vai ser ampla. Se você bota no ovo, ele vai sedimentar embaixo. A remontagem daquilo ali acontece de uma outra forma. Tudo isso tem um efeito. E hoje eles vão brincando ali com essas fermentações, né? Vão fazendo microvinificações, vendo o resultado e vão fazendo a composição. Muito bem. Então você... Deixa eu só explicar um pouquinho para os nossos, que ele falou na remontagem. A remontagem, gente, é o seguinte, é que muitas vezes quando se vai fazer o vinho, também no processo de vinificação, o que é que acontece? E no vinho tinto principalmente, eu falei que ele gera, além de calor, transforma o álcool e gera o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele começa a levar as cascas para cima. Então fica o suco embaixo e as cascas da uva ficam em cima. E o que é que acontece nesse processo de remontagem? Na remontagem ele tem uma mangueirinha no local que tem lá que está sendo feito o vinho, ele tem uma mangueirinha embaixo, onde se drena esse vinho para baixo e se coloca novamente em cima do tanque para que aquelas cascas elas desçam e entre mais contato com o suco da uva, porque as cascas eles vão aportar aromas, sabores ao vinho. E isso é muito importante na vinificação. Só uma... Bem lembrado. Agora, Elton, você é sommelier. Você é graduado e pós-graduado em gastronomia. Essa pergunta para um convidado anterior nosso, eu vou fazer para você também. Como é que é no seu dia a dia aí, as suas harmonizações? O que você gosta? Esquece o Elton profissional. Seu dia a dia, sua casa, com seus amigos. O que você gosta de harmonizar com frequência? Técnico de futebol no fogão. só fala, faz assim e... Ah, é? Não faz. Não, a gente... Eu faço sim, cozinho um pouquinho. Gosto das harmonizações, mas eu sempre falo para todo mundo. O universo do sommelier para mim é meu trabalho. Sim. Logicamente, quando eu saio também, não quero também muito... Às vezes está falando sobre vinhos ou coisa assim do tipo. Porque é natural, é muito fácil você se pegar trabalhando na sua folga quando se trabalha com vinhos. Gastronomia. Senão você vai ser deselegante, vai ser mal educado, porque as pessoas gostam, vêm perguntar, vêm conversar com você sobre vinhos. Estou acostumado a entrar na consulta com qualquer pessoa. Eu levo minha filha no pediatra, se ele vê a logomarca da Miolo, fala, nossa, eu gosto de um vinho assim, e aquela consulta dura horas e horas, como não daria habitualmente, porque as pessoas gostam de conversar sobre vinhos. Uma coisa que aconteceu em harmonização, que foi muito bom eu ter feito gastronomia,
é que quando eu fui trabalhar em Portugal, nesse restaurante de estrela Michelin, ele tinha menu harmonizado todo dia. Sim. 2 vezes ao dia e trocava todo dia. Puxa vida. Então, você fazia a harmonização, 7, 5 passos todo dia, e tinha que diversificar. E cada sommelier defendia Coitado a do sua sommelier harmonização. E coitado do chefe também, que tem que fazer um prato diferente todo dia. Eles adoram, isso torna um hábito. É um E desafio. como você termina fazendo um repertório natural, Uhum. com possibilidades, e você acaba aprendendo que a harmonização não é esse bicho todo. É. A gente não pode... Eu brinco assim, a harmonização ela é consensual. Quando é que a gente sabe que a harmonização funcionou? É quando tem consenso. Se ela 90% ela está certa, maravilha. Vai ter 10%, vai ter uma pessoa que não gostou, mas 90% ela está certa. Quem quiser estudar harmonização, vai estudar harmonização clássica, porque é o consenso já massificado. O que é o consenso massificado? Steak Fiorentina, com Sangiovese, o Super Toscano italiano, o Chianti Reserva, coisa assim. Piemonte, o Brunello também, Piemonte, Stinco de Cordeiro, por exemplo, Nebbiolo, Bolo de Laranja, Moscatel de Setúbal, Cordeiro, Bordeaux, São as harmonizações clássicas. clássicas, né? Ostra, Chablis, né? Muscadet Sevret Mine, dá pra harmonizar. Isso é até uma pegadinha, né? Todo mundo confunde. O Muscadet acha que é doce, mas Muscadet Sevret Mine Nós tomamos uma semana passada aqui, não foi? Foi. É muito bom. é seco. Então essas harmonizações, elas ensinam bastante. Eu trabalhava com uma carta que tinha 54 referências só de champanhe. Só de champanhe. A carta era tratada por... Só champanhe era tratada por maison na carta. E você tinha que defender as suas harmonizações. Então é um exercício que dá um ganho gigantesco. Você trabalhando isso, né, diariamente, deve um grande conhecimento. Mas, Elton, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Mas antes disso, né? Já passou rapidinho, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta, né? Estamos falando da Miolo, estamos falando de vinhos maravilhosos aqui do Brasil. Como você vê hoje o vinho brasileiro no mercado internacional? A qualidade do vinho brasileiro e como ele está no mercado internacional? No mercado internacional, nós exportamos para 32 países. 32? 32. Só que nós exportamos só 10% da nossa capacidade. Nós sempre produzimos vinhos para o mercado nacional, porque a gente sempre olhou... 90% é consumido aqui no país. 90% é consumido no país e produzido para o brasileiro. Logicamente, a gente enfrenta preconceito. E assim, o preconceito do brasileiro, ele é normal. A gente convive com isso, não é só com vinho, é com outras coisas. Mas o grande desafio é abrir a mente do profissional do vinho. Fazer com que ele entenda cada vez mais que sim, ele deve pôr à mesa o que é bom. Se o vinho estiver bom, assim como qualquer outro vinho no mundo. Até porque a produção do vinho mudou muito aqui no Brasil, né? Está Mudou. muito mais qualificada, muito mais tecnológica também, o que ajuda muito a produzir vinhos de melhor qualidade. Vida de sommelier não tá fácil não. Até a Tailândia agora produz vinho. Então, Não é fácil não. Antigamente você pegava um vinho e dizia, esse vinho aqui é um Bordeaux. Hoje em dia, você encontra essas características na Califórnia, você pode encontrar, sei lá, no Líbano, pode encontrar no... Esse vinho é um vinho que eu gostei muito. Ele Também, me parece um vinho bom. muito gastronômico. Muito ele pede agradável, comida, né? Tá com acidez boa, gostei bastante. né? Parabéns. Um aroma mentolado que eu senti aqui, de frutas negras, uns toques de especiarias, né? E muito agradável na boca, com persistência, tanino muito macio. Essa expressão de Malbec já é conhecida pelo brasileiro e a gente gosta desse tipo de vinho, né? Verdade. Com essa fruta, Isso. tudo. Então, não é à toa que nós corremos atrás para poder trazer um exemplar à altura e fazer o nosso Malbec. A gente vai trabalhar para continuar fazendo o Malbec dentro desse perfil que nós achamos interessante, como vinho e para o público brasileiro. Que maravilha. Elton, que maravilha recebê-lo. Queria agradecer demais aqui. Muito obrigado. Foi muito rápido. Foi, né? Acabou muito rápido. Enfim. É bom, né? Você vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar. Quando você vier aí, estiver passando aqui por Maceió. Quem sabe da próxima com Seis Marias, um lote 43, né? Opa, aí que Ficar maravilha. melhor. Aí nós vamos ter que, né, e estender mais essa conversa, mas foi muito bom esse papo. E queria agradecer ao pessoal de casa, dizer que não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo,
né? Toda semana vai ter um vídeo diferente. Siga-nos também nas redes sociais. Vai estar escrito aí no nosso Instagram, Vinho e Prosa Cast, né? Então, também segue-nos lá também nas nossas redes sociais, né, Ali? Suelton, obrigada. O que você achou do episódio de hoje? Foi bom? Foi bem técnico, mas gostoso também. Também adorei. Eu mesmo vou dar o like lá no... Vai dar o like. Foi maravilhoso. Então, vamos compartilhar, sigam a gente no Spotify, né? Curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações do YouTube, siga a gente no Instagram, como falou o Augusto. E Elton, brigadíssima por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos. Vamos continuar aqui, enquanto terminar, a gente continua aqui tomando esse vinho. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. Servir um pouco mais de vinho, que é importante. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.